Olá, boa tarde. Nos últimos dias, fotos do laudo da necrópsia da cantora Marília Mendonça circularam pelas redes sociais. Quem vazou as fotos pode responder criminalmente. A Polícia Civil de Minas Gerais já anunciou que vai apurar o que e quem teve acesso ao documento. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre as responsabilidades de quem vaza e de quem compartilha fotos sem autorização. Mas esse é apenas um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal decide que punição a militares por críticas públicas a superiores ou ao governo é constitucional. Ministros do Supremo decidem que votos de candidato com registro negado após eleição devem ser computados para o partido. E ainda a STF realiza hoje seminários sobre inteligência artificial. A Justiça Federal em Tabatinga, no Amazonas, começou a ouvir hoje, por videoconferência, os 3 acusados pelo assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Amarildo da Costa de Oliveira, Ozenei da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima estão em presídios federais. A audiência de custódia vai definir se os acusados vão à júri popular. Bruno e Dom foram mortos na terra indígena Vale do Javari, no Amazonas, no dia 5 de junho de 2022. O Supremo Tribunal Federal decidiu que punição a militares que fazem críticas públicas a superiores ou ao governo é constitucional. A repórter Carolina Chaves tem mais detalhes dessa decisão. Os ministros analisaram uma arguição de descumprimento de preceito fundamental apresentada pelo Partido Social Liberal. O PSL alegou que um artigo do Código Penal Militar, anterior à Constituição Federal, violaria o direito fundamental à liberdade de expressão, ao estabelecer punição a militares que criticarem publicamente seus superiores ou atos do governo. Para o relator, ministro Dias Toffoli, as restrições previstas no artigo são adequadas e proporcionais porque garantem a ordem pública, o respeito à hierarquia e a disciplina nas corporações. O ministro observou que a livre manifestação de ideias é importante para o amadurecimento da democracia, mas que as carreiras militares têm características que exigem um tratamento diferente do que é dado aos servidores públicos civis. Uma dessas características é a subordinação hierárquica e disciplinar aos comandantes. Segundo Dias Toffoli, as limitações impostas às carreiras militares visam ao bem comum, por isso devem ser mantidas. Todos os ministros acompanharam o voto do relator. A decisão do Supremo Tribunal Federal que invalidou a coleta compulsória de material genético de mães e bebês em maternidades do Rio de Janeiro é um dos destaques da nova edição do podcast Supremo na Semana. Acompanhe mais informações na reportagem de Anderson Arcoverde. A Lei Fluminense é de 2002 e estabelece que, para prevenir contra a troca de recém-nascidos, os hospitais e maternidades do Estado deveriam colher e arquivar material genético das mães e bebês logo após o parto. Os ministros do Supremo entenderam que a norma invade a privacidade das pessoas e não é eficaz para impedir eventuais trocas de crianças. O Supremo, na semana, também fala da despedida do ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou no dia 11 de abril. A presidente da Corte, ministra Rosa Weber, fez uma homenagem ao colega no início da sessão de quarta-feira. O podcast também comenta a sessão virtual extraordinária convocada para analisar as denúncias apresentadas contra 100 pessoas envolvidas nos atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes ocorridos no dia 8 de janeiro. Esta edição do Supremo na Semana é apresentada por Mariana Xavier, coordenadora de novas mídias da TV Justiça, e tem comentários de Gisele Reis, consultora jurídica da TV Justiça, e Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação do STF.
Amanhã tem sessão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. A consultora jurídica da TV e Rádio Justiça, Gisele Reis, tem as informações sobre a pauta de julgamentos. Vamos ver. Os ministros devem analisar um recurso envolvendo a extradição de um colombiano condenado em seu país de origem a pena de 27 anos de prisão pela prática de homicídio e estupro. O caso foi encaminhado pelo plenário do STF para que seja proferido o voto de desempate. Os ministros devem ainda concluir um pedido do ex-gerente da Petrobras, que pretende levar à apreciação do Supremo a decisão do STJ, mantendo o depoimento de réu que firmou acordo de colaboração premiada. Você confere mais detalhes da pauta das turmas do Supremo no site stf.jus.br. Lembrando que pelo YouTube do STF você também acompanha as sessões das turmas, que são sempre às terças-feiras, a partir das 14h. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que os votos obtidos por candidato que na data das eleições esteja com o registro de candidatura negado, mas que a situação jurídica possa ser modificada por decisão judicial, esses votos podem ser computados para o partido. Os detalhes com Ana Paula Starling. A decisão foi tomada em sessão virtual do STF em resposta às ações dos partidos Trabalhista Brasileiro e Democratas, atual União Brasil. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, votou pela procedência dos pedidos, alegando que qualquer interpretação contrária ofende os princípios democráticos e da soberania popular, na medida em que despreza a vontade do eleitorado. O ministro ressaltou ainda que negar tal entendimento abalaria a segurança jurídica, pois alteraria a orientação acolhida pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral em todas as eleições proporcionais realizadas, pelo menos desde 2012. O plenário também acompanhou o relator no sentido de que essa tese não se aplica à hipótese em que o registro de candidatura venha a ser cassado pela prática de ilícitos eleitorais graves. Nessa situação, os votos são inválidos e anulados para todos os efeitos. A Justiça Federal condenou o ex-prefeito de Lagoa do São Francisco, no Piauí, por improbidade administrativa. Mais informações com Madeleine Machado. O Tribunal de Contas do Piauí condenou um ex-prefeito do município de Lagoa do São Francisco depois de constatar movimentações suspeitas de valores em 2012. Foram feitas transferências de contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e do Fundo Único de Saúde para a conta bancária de livre movimentação. Os valores repassados à Prefeitura pelos fundos somam mais de R$80 mil e foram utilizados para pagamento de salários e de encargos do INSS. Além de ter seus direitos políticos suspensos por 6 anos, o ex-prefeito foi condenado a pagar multa referente aos valores que não foram utilizados para as finalidades do Fundeb e não pode contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais. E agora vamos falar sobre uma iniciativa da Justiça Eleitoral que promove mais inclusão e acolhimento. Desde 2018, é permitido o uso do nome social no título de eleitor. A mudança no documento é realizada de forma rápida e bem fácil. Quem explica para a gente é a repórter Juliana Soares. Os seus documentos dizem quem você é. Neles estão seu nome completo, sua data de nascimento e uma foto. É a sua identidade. Mas imagina não se identificar com alguma informação ali. O Caio é um exemplo disso. Há mais ou menos 2 anos, ele passou por um processo que mudou a vida dele. Caio é transexual. E ter o nome social no RG e no título de eleitor tem uma relevância e tanto na rotina dele. Só de já ter no título de eleitor, de ter na RG, já é um adianto muito bom para a minha vida, porque acaba tirando muitos empecilhos que eu teria só por causa dessa questão no documento. A inclusão do nome social no título de eleitor é um direito garantido pelo tribunal desde 2018. E o Caio demorou só uns minutinhos para fazer a solicitação. Aí vai o passo a passo. Antes de começar, verifique se possui alguma pendência com a Justiça Eleitoral. Para a inclusão do nome social, você vai precisar do documento de identificação com foto e comprovante de residência. Aí tem que fazer uma selfie segurando o documento de identificação.
Não pode estar usando acessórios como óculos e bonés. A próxima etapa é tirar foto dos documentos. Você pode digitalizar eles também. Vamos preencher os dados? Acesse o Título Net. Vai no campo Título Eleitoral e escolha Não Tenho. Coloque as informações que o formulário pede. E fica a dica: inserir o número de celular é bem importante. Depois de digitar seus dados e anexar a documentação, um protocolo vai aparecer na tela. Já dá um print na tela porque você vai precisar desse código para acompanhar a solicitação, o que pode ser feito pelo aplicativo e-Título. Agora é só aguardar a liberação. Nossa, muito mais fácil. Aqui em meia hora a gente conseguiu resolver e é isso, vai facilitar para sempre agora. A seguir, vamos falar sobre as punições para quem vaza ou compartilha fotos de pessoas mortas sem autorização da família. Os detalhes em instantes, voltamos já. A Polícia Civil de Minas Gerais apura vazamento de fotos do acidente que resultou na morte da cantora Marília Mendonça em novembro de 2021. Os responsáveis podem responder judicialmente. A reportagem é de Carolina Chaves. A cantora sertaneja morreu em um acidente aéreo em Caratinga, Minas Gerais. 2 pessoas da banda e os pilotos também morreram no acidente. Na semana passada, a assessoria de Marília Mendonça denunciou um suposto vazamento de fotos do laudo de necrópsia da cantora. No Twitter, a Polícia Civil de Minas Gerais esclareceu que já tomou providências no sentido de restringir ainda mais o acesso ao documento e de identificar o responsável pelo vazamento, que para isso foi instaurado um procedimento pela Corregedoria Geral e inquérito policial. A mãe da cantora, Ruth Dias, se manifestou nas redes sociais. As redes sociais não podem ser terra sem lei. E a gente precisa que esses delinquentes paguem, porque não tem outra palavra. São delinquentes, tá? Que não respeita a memória de uma pessoa que se foi, seja ela qual for. Não é porque é minha filha e é a Marília, não. Não respeita a memória, não respeita a dor da família. Não é a primeira vez que crimes dessa natureza ocorrem envolvendo cantores que morreram de forma trágica. No dia 24 de junho de 2015, o cantor Cristiano Araújo morreu após o carro em que ele estava ter capotado e saído da rodovia a caminho de Goiânia. Os vídeos e fotos do corpo do cantor também foram publicados nas redes sociais. Na época, a Polícia Civil indiciou 2 funcionários da clínica para onde Cristiano foi levado após o acidente. Eles foram enquadrados pelo crime de vilipendiar cadáver, ou seja, desrespeitar o corpo. Os mais de 30 links que mostravam as imagens foram retirados da internet após uma ação judicial. Bom, e agora para a gente repercutir as implicações penais que envolvem o tema, conosco aqui hoje no estúdio, ao vivo, o advogado Matheus Lobo. Doutor Matheus, seja muito bem-vindo, boa tarde. Muito obrigada pela sua presença aqui em primeiro lugar. Boa tarde, Rafaela. Muito obrigado pelo convite e uma satisfação estar aqui mais uma vez no nosso Supremo Tribunal Federal. Prazer é todo nosso em conversar com o senhor. Agora, esse tema sensível, né? Sim. Infelizmente, é comum, a reportagem mostra que não foi o primeiro caso, né? Esperamos que seja o último, mas o que a legislação em linhas gerais diz? Compartilhar uma foto como essa, divulgar fotografias de artistas ou anônimos, é crime? Rafaela, nós temos várias implicações no meio jurídico para o agente que reproduz ou divulga imagens como essa. Nós temos 3 linhas de esferas jurídicas que nós podemos levar em conta que há responsabilização. Se o agente que compartilhou essas informações, seja um agente público, seja um funcionário da Polícia Civil do Estado de Minas, ele incorrerá em uma tipificação criminal que responsabilizará ele na esfera administrativa, que poderá incorrer com a pena máxima, que é a decisão, na esfera criminal e também na esfera cívica, o dever de reparar a família da cantora, nesse caso, com os danos sofridos por ela. Se não é um agente público, se é alguém, um funcionário do IML, por exemplo, a mesma coisa ou depende de cada caso é um caso em relação à sanção?
Há também a previsão também da quebra de sigilo profissional, prevista no artigo 154 do Código Penal, que ele traz também essas implicações, porque se o processo se ele for sigiloso, mas quem não cometeu não foi um agente público, estará, sim, o advogado, o funcionário do escritório ou terceiros que tiveram acesso ao lado cadavérico, também estarão incorrendo nessas questões. Aqui em Brasília nós tivemos um caso até bem curioso e ajuda a ilustrar, em 2004, salvo engano, né, Dr. Matheus, um caso que ganhou repercussão nacional, uma jovem que ela foi morta pelo caseiro, na época, da família, e o camarada, ela vazou a documentação, o camarada que tirou xerox na época daquele documento, ele foi absolvido nesse caso? Conta pra gente. Isso, foi um caso de repercussão nacional que ficou bem famoso aqui no país, e nesse caso o vazamento se deu com um jurado. Então, o jurado ele foi responsabilizado na esfera civil e um terceiro também foi responsabilizado por conta dessa divulgação dessas imagens que estavam nos autos do processo. Mas o camarada que tirou xerox ali foi absolvido? Ele foi absolvido, porque ele nem sabia o que estava sendo ali fotocopiado. Uhum. Agora, hoje, a gente tem todo um debate em torno da responsabilização das redes sociais, né? O Supremo Tribunal Federal, inclusive, se debruçou sobre o tema durante 2 dias de audiência pública. O tema será julgado pelo plenário ainda, então a gente está aguardando, né, o que vem pela frente em relação à responsabilização das empresas. Mas no que temos hoje, aquela plataforma que permite o sujeito ficar compartilhando um material desse, até o que nós temos hoje de lei vigente, a plataforma não é penalizada, mas a pessoa que compartilha há um entendimento ainda não majoritário de que a pessoa que compartilha essas imagens ou informações, ela estaria incorrendo no crime de vilipêndio, previsto no artigo 212 do Código Penal. Então, a gente deve pensar não somente nas questões criminais. Então, eu entendo que não preciso pensar na incursão criminal, mas é imoral, é antiético você compartilhar uma imagem dessa. Agora, conversávamos aqui nos bastidores sobre o trabalho do jornalista, por exemplo. A gente recebe em grupos, né, imagens de acidentes, do corpo de bombeiros, de operações, e dependendo do caso, a gente divulga a foto com autorização da família, né? Mas depende, né? Se o jornalista vai divulgar aquela fotografia de um acidente, é diferente de alguém que está querendo ali chamar atenção, né, para aquele caso, certeza. como no caso da Marília. Com certeza, Rafaela. A liberdade de imprensa ela é algo que é primordial no país e sim, muitas das vezes com autorização familiar, ela está trazendo a notícia, trazendo a informação para o público em geral. A pessoa que compartilha uma foto como essa, que está em notícia no momento, ela está satisfazendo puramente a sua lascívia, a sua questão da satisfação do prazer ali da divulgação. Então, nós devemos pensar na família, nas pessoas que estão ali no seu círculo mais fechado, que estão vendo essas fotografias. Doutor Matheus, inclusive a mãe da Marília Mendonça, nós usamos o trecho da fala dela aqui na nossa reportagem, ela diz que vai cobrar, né, na esfera competente, vai procurar a justiça, de repente uma indenização por dano moral. É claro que não tem preço, tá, o que aconteceu, mas a família que se sentir lesada, não só da pessoa pública, mais uma vez o anônimo também, que tem a foto ali, geralmente há uma jurisprudência, como o judiciário vem se manifestando em casos como esse, lembrando o caso do Cristiano Araújo também. Sim. No caso do cantor Cristiano Araújo, a gente, inclusive, chegamos aqui a citar, eles, 3 agentes de uma clínica de somatoconservação chegaram a ser indiciados por conta de vilipêndio, só que, posteriormente, em juízo, eles foram absolvidos por entenderem que não havia o dolo. Todavia, hoje, nós já temos um entendimento mais abrangente do Judiciário Nacional, que ele, sim, ele busca a responsabilização desses agentes, principalmente na esfera civil, com o poder de reparar. Como você bem citou, não há valor que repare esse dano causado à família. E aí também não tem preço a gente falar dolo, houve intenção ou não houve, mas ninguém publica, compartilha uma coisa dessa sem ter a intenção de fazer mal à família, né? Com certeza. E reiteramos, ainda que não seja ilegal no pensamento, não haja dolo, devemos sempre pensar que eles são pessoas, são seres humanos. Então, ainda que não seja ilegal,
será antiético e imoral. Claro. Doutor Matheus, mais uma vez, agradeço a sua participação aqui, os esclarecimentos, as reflexões. Boa tarde, até a próxima. Boa tarde, Rafaela. Muito obrigado a todos. A seguir, Supremo Tribunal Federal realiza hoje seminário sobre inteligência artificial. As informações em instantes, voltamos já. O Supremo Tribunal Federal realiza hoje o seminário Inteligência Artificial no STF, a experiência da RAFA 2030. RAFA 2030 significa Redes Artificiais Focadas na Agenda 2030 da ONU. As informações sobre esse evento que começa daqui a pouquinho aqui no STF com a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, muito boa tarde para você. Olá, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a apresentação dessa inteligência artificial vai ser na sala de sessões da primeira turma daqui do Supremo Tribunal Federal. A ferramenta foi desenvolvida pelo STF para classificar os processos de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU e ajuda magistrados e servidores na identificação dos processos que tramitam na Corte. A ferramenta será apresentada hoje por servidores do Supremo para pesquisadores das universidades do Rio Grande do Sul, de Brasília e da Fundação Oswaldo Cruz, que estudam a Agenda 2030. Esse evento vai ser transmitido pelo canal do STF no YouTube e também pela TV Justiça. Rafaela. Muito obrigada, Carol. A experiência da RAFA 2030 daqui a pouquinho ao vivo, colado no Jornal da Justiça, primeira edição. A gente vai fazer a transmissão aqui. Obrigada mais uma vez, Carol. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia liberou quase 3 bilhões de reais a trabalhadores e empregadores com direitos reconhecidos. As informações com Carolina Vasco. Segundo a Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TRT da Bahia, foram mais de 71 mil ações solucionadas, número 31,2% superior ao registrado em 2021. 6.900 foram julgadas totalmente procedentes, 24.307 foram consideradas procedentes em parte, ou seja, tiveram os pedidos parcialmente atendidos. 8.003 tiveram os pedidos negados. 28.639 foram resolvidas por meio de acordos e as demais finalizadas sem resolução de mérito. Os números refletem um conjunto de esforços, entre eles a implantação de estratégias direcionadas à produtividade. Já alcançamos, inclusive com esses quase 3 bilhões, passando pela Secretaria, já ultrapassamos o período pré-pandemia, né? Então, o trabalho coordenado com webinários, reuniões, demonstrando como se faz uma gestão, tem surtido com bons efeitos. Os centros de conciliação do regional também contribuem com os resultados em produtividade, como explicam os juízes supervisores das unidades. Bom, no ano de 2022, nós fizemos mais de 900 audiências, realizamos mais de 600 acordos que beneficiaram mais de 1.300 pessoas. E conseguimos, com isso, alcançar um montante conciliado aqui de 62 milhões de reais. O que tivemos foram quase 8 mil processos que passaram pelo Sejusc em 2022 e um volume financeiro de mais de 79 milhões de reais em acordos. Tudo isso foi baseado basicamente em 4 pilares. A atuação das varas do trabalho, com a triagem muito eficiente dos processos, o treinamento dos servidores do Sejusc, que são voltados para a conciliação, a colaboração dos advogados, que também estão se aprofundando nessa questão da conciliação, e o apoio que temos da administração. O TRT da Bahia também registrou 63.276 ações ajuizadas em 2022. E entre as principais solicitações estão a multa de 40% do FGTS, a multa do artigo 477 da CLT, verbas rescisórias, FGTS e férias proporcionais. A Justiça do Trabalho está cumprindo seu papel e querendo cada vez mais se aperfeiçoar para corresponder às expectativas que a sociedade tem em relação a essa justiça com um cunho tão social como é o caso da Justiça do Trabalho. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde, excelente semana para todos nós. Eu te espero amanhã. Tchau, tchau.